Bom dia. Vamos prosseguir com a nossa meditação. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 11. Ontem nós lemos até o versículo 15. Prosseguimos hoje a partir do 16. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar. Paulo sempre foi severo em defender a palavra de Deus. Ele não concordava com essas pregações adversas, como muito acontecem hoje em dia, nós vemos pelos tempos. E quando se prega realmente a verdade, as pessoas se levantam contra os pastores, são defensores de um evangelho paralelo, de um evangelho permissivo, e nos taxam de fanáticos, de loucos. Paulo está dizendo, não me considere louco, mas se é para me considerar louco, então me receba como uma pessoa fraca e me acolha, me receba, me escute. E isto porque nós já estamos vivendo isso naquela época, mas hoje nós estamos vivendo uma época bem mais difícil, complicada, onde o pecado adentrou os nossos templos, os pregadores estão concordando, aceitando e até mesmo incentivando. Não se prega mais, não condena mais o pecado, mas ao contrário se permite. Ao declarar este orgulho, não estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez. Considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos, ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Porquanto de fato acolheis até quem vos escraviza, ou vos explora, ou aqueles a quem vós se exalta, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Hoje tem muitos sábios, teólogos, pessoas que se dizem conhecer a Deus, mas prega contra a própria palavra. E quando nós procuramos expor, assim como Paulo, simplesmente o evangelho, sem acrescentar, sem tirar nada, simplesmente mostrando como ele é, nós somos discriminados e assim como ele como louco. Então o que Paulo está dizendo? Então me receba como louco. Vocês são superiores, me receba como fraco. Para ouvir, para nós entendermos o evangelho. Mas infelizmente, o evangelho hoje é adulterado. O mundanismo adentrou os tempos. Ainda hoje eu estava observando uma notícia que é o que eu vivo, é o que nós vivemos. Um pastor nos Estados Unidos, acredito em Oklahoma, ele entendeu de pregar, condenar contra o homossexualismo. E ali na frente dele, no mesmo momento, ele viu igrejas se esvaziar. Homens, mulheres de todas as idades levantavam nos seus bancos, balançando a cabeça em sinal de condenação. E abandonaram a igreja.
em um curto espaço de tempo, ele viu aproximadamente 50 pessoas sair do seu templo, esvaziarem. E no decorrer dos dias foi esvaziando cada vez mais. Isso porque ele pregou simplesmente a palavra de Deus. Então, por ter medo de ver seus templos se esvaziarem, o mundo adentrou nas igrejas. Os pregadores aceitam hoje o homossexualismo, aceitam a mentira, aceitam o divórcio, aceitam o recasamento, aceitam a fornicação. Aceita de tudo para manter os seus templos cheios. Existe uma concordância deliberada com o pecado. Agora, quando nós nos levantamos para pregar, que é a nossa função, é o nosso dever pregar contra todo tipo de pecado, nós somos assim como Paulo era na sua época, chamado de louco. Mas mesmo que sejamos chamados de louco, nós não podemos mudar a nossa pregação, nós não podemos mudar o Evangelho de Jesus Cristo. Ao contrário, nos firmarmos cada vez mais, porque o nosso compromisso não pode ser com as pessoas. Nós não temos que agradar as pessoas, mas procurar agradar o Senhor. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi do judeu 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. É interessante aonde que Paulo se galardeia é o contrário do que nós vemos hoje. As pessoas querem dizer, não, eu sou um homem de Deus, porque Deus tem me abençoado, Deus me deu casa, me dá casa, carro, viagem, me dá dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, Deus me dá um templo enorme, um templo suntuoso, um templo faraônico, um templo que eu tenho 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, ovelhas. É isso que nós vemos hoje as pessoas fazerem. É assim que eles se intitulam como homens de Deus. Mas ao contrário, Paulo vai dizer o contrário, não. Eu sofri fome, às vezes que eu apanhei, que eu fui perseguido, que eu fui apedrejado, que eu passei por enfermidades, por amor ao Evangelho. Às vezes que eu fui perseguido pelos falsos irmãos, falsos crentes. Ele se exaltava era na fraqueza. Nós vamos ver isso mais adiante. Assim como Jesus, que foi perseguido e passou por inúmeras situações difíceis, Paulo também se engrandecia nisso. Hoje nós vemos as pregações mentirosas que o povo vão atrás. É aquela que quer dizer, não, eu tenho isso, Deus me dá isso. Assim como nós vemos supostos pastores adentrando em templo com carrões importados, mandando os membros tocarem no carro e dizer que vai ser abençoado, vai ter um carro igual, similar. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós pregamos sobre salvação. Nós falamos sobre arrependimento, que é o que a Bíblia nos mostra. Que Jesus não veio ao mundo, ele não morreu na cruz, ele não sofreu, foi humilhado e morreu, e foi crucificado e morreu na cruz,
para que eu tivesse um carro melhor, que eu tivesse uma casa melhor, para que eu tivesse dinheiro, ou tivesse joia, eu vivesse nababescamente, não. Ele morreu, ele foi para me dar salvação, para dar salvação a todos nós. Por isso o evangelho é evangelho de obediência, é evangelho de arrependimento, é que existe santidade, existe santificação. E é o que o mundo não quer ouvir. Eu não estou falando só do mundo externo, eu estou falando desse mundo que se diz cristão, esse mundo que se diz gospel, esse mundo das igrejas. E quando nós pregamos este evangelho, nós somos chamados de loucos. Quando nós pregamos o evangelho da renúncia, somos loucos e somos abandonados. Mas a verdade é que nós não estamos preocupados com o abandono das pessoas. O que nós não nos permitimos é ser abandonado por Cristo. Por isso nós vivemos, nós suportamos. Nós temos ministérios pequenos, mas nós fazemos tudo em prol do Senhor. É o evangelho, é isso que nós pregamos. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado? Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. Se é para mim me orgulhar, nas minhas atitudes que demonstra a minha fraqueza. Não que eu sou superior a ninguém. Ao contrário. É mostrar que nós trazemos as marcas de Cristo. Paulo falava, eu trago as marcas da cruz, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Ser afrontado, perseguido, caluniado, apedrejado por Jesus, pelo nome de Jesus, por defender o evangelho, é a nossa função, é o nosso dever. Pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Somos fracos, somos barros, somos pó, não somos nada. Mas trazemos as marcas de Jesus. Nós falamos desse evangelho. Não é evangelho de barganha. Nós não trazemos evangelho para encher templo. Nós não trazemos evangelho para encher cofre, para arrecadar fundo, para pedir dinheiro a ninguém. Nós simplesmente expomos assim como o Senhor nos expõe. Apresentamos o verbo. Jesus que é vivo. A nossa recompensa, nós queremos ela em cima. Nós não estamos preocupados em juntar dinheiro, juntar qualquer coisa. E também nós juntamos ovelhas. Não é nossa. O rebanho não é nosso, é do Senhor. Queremos sim que as pessoas se arrependam, se convertam e busquem o Senhor. De verdade. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos com firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me na muralha abaixo, dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele. Em Damasco, aonde mesmo que Paulo adentrou ainda como Saulo perseguidor, quando foi conduzido para lá e se converteu. Porque Jesus tinha aparecido para ele ali no caminho. Ele entrou naquela cidade cego. Quando ele começou a pregar, falar quem era Jesus, tentaram prender. Os governadores armaram para prender. Os irmãos conseguiram fazer com que ele se escapasse pelo um cesto ali do muro. Desde que foi convertido, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Todo o ministério dele, ele foi perseguido. Mas ele não abandonou, ele não desistiu do evangelho. Em nenhum momento nós vemos Paulo reclamando ao Senhor, por que eu estou sofrendo, por que estou sendo apedrejado, por que eu tenho que trabalhar para me manter, por que isso, por que aquilo. Não, ao contrário, ele glorificava o nome do Senhor e perseverava. E combatia as heresias, a apostasia.
Depois nós vemos um outro evangelho, outros evangelhos, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Para vergonha nossa, para nossa vergonha, posso afirmar que hoje é a minoria das igrejas que realmente pregam o evangelho de Jesus Cristo, que não aceita, não tolera o pecado, porque a maioria estão comprometidas com o pecado. A maioria não estão servindo ao Senhor, estão servindo a outro Senhor. É vergonha nossa, mas isso é verdade. É uma vergonha você saber que hoje a maioria das igrejas tolera e aceita o divórcio ou o recasamento. É uma vergonha que a maioria dos pregadores estão aceitando. Onde na Bíblia Jesus fala de forma clara que não existe um segundo casamento. É uma vergonha saber que a maioria dos templos que se diz evangélicos estão negociando, vendendo qualquer coisa de alguma forma. Sendo que é o único lugar na Bíblia que nós vemos Jesus irado, Jesus expulsando do templo porque eles comercializavam qualquer coisa. Fora as inúmeras outras agravantes. Infelizmente, é a minoria dos tempos que realmente praticam o evangelho. Isso é para a nossa vergonha. 2 Coríntios, capítulo 12. Considerando, pois, necessário que vos exponha as minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei a visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo, vocês me acham inferior? Só isso aqui, eu não vou falar de grandeza, de tempos grandiosos, nem de coisas materiais. Se é para orgulhar, eu vou falar das visões, das coisas do reino. Vou falar das visões do Senhor. Não me engrandecer sobre outra coisa. E olha aqui que ele diz, ó, versículo 2, capítulo 2 Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inexprimíveis, aos quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Paulo falando da seguinte forma, olha, que há 14 anos, ele teve uma visão de algo sobrenatural. Algo foi tão grandioso, tão fantástico, que ele não sabe se ele foi conduzido ao paraíso com corpo carnal, com tudo, ou se foi somente uma visão. Ele não sabe. Ele sabe que ele foi ao paraíso, que ele viu o paraíso. Ah, ele foi com o corpo todo? Não, ele não pode afirmar nem sim nem não. Olha que você vê que sinceridade e honestidade desse homem. Ele sabe que ele foi, ele viu, ele esteve no paraíso. Pode ter sido uma visão somente? Ou Deus pode ter o arrebatado, conduzido lá e o trazido de volta. Falou, isso eu vou me gloriar. Você tem me conduzido ao paraíso. O que mais? Nesse homem eu me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que eu seja capaz de observar em minha vida, ou de mim podes ouvir. Eu não quero ser maior do que ninguém, para ninguém ficar me julgando a mais do que ninguém. Eu não sou superior a ninguém. Mas já que você está falando, eu fui, eu conheço. Deus me conduziu ao paraíso ainda em vida. Não sei se foi com o corpo ou somente uma visão. Mas vou gloriar nas minhas fraquezas. Olha para você ver a continuidade. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que Paulo viu, o que Deus mostrou para ele no paraíso, foi coisas tão grandiosas, tão tremendas, tão maravilhosas, como ele disse antes, que não é lícito, não é permitido o homem ver ou comentar o que ele viu.
Mas essa visão que Deus mostrou para ele foi algo tão grandioso, tão maravilhoso, que ele poderia se ensoberbecer, se achar melhor do que os outros. Mas para que isso não acontecesse, Deus colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. O que é isso? Acreditamos que é uma enfermidade. Qual delas? Não sabemos, porque a Bíblia se cala a este respeito. Existe muita especulação sobre o tipo de enfermidade ou doenças que Paulo teve. Não sabemos qual. Eu não me arrisco a especular. Paulo já tinha. Primeiro, quando ele se converteu, Jesus tinha dito: eu não mostrarei a ele como é sofrer pelo meu nome, sofrer pelo Evangelho. Por tal motivo, Paulo, desde o início, ele foi o apóstolo mais perseguido, ele era apedrejado, como ele disse, levou inúmeras surras, prisões e morreu na prisão. Por causa do Evangelho. Agora Deus deu para ele uma visão de algo sobrenatural, muito grandioso. Mas para ele não ficar muito soberbo, logo após colocou para nele uma doença, uma enfermidade. E nós sabemos que a origem das enfermidades é maligna, é do Satanás. Sabemos que o próprio diabo só pode fazer qualquer coisa com a permissão de Deus. Deus assim permitiu que o diabo colocasse para que ele não ficasse soberbo. Olha bem, repetindo o versículo 7 de 2 Coríntios 12. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes, roguei ao Senhor que eu removesse de mim. Paulo orou 3 vezes. Ou seja, eu tiro essa enfermidade, Senhor. Por 3 vezes ele orou, clamou a Deus para que tirasse esse mal, tirasse esse espinho do inferno da vida dele, tirasse esse mal da vida dele. Mas interessante é a resposta que Deus dá para ele. Versículo 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Ele orou a Deus, clamou: Senhor, tira a enfermidade 3 vezes. Deus falou: mas a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Paulo não questionou mais a Deus. Então, glória a Deus. Então, se eu vou me questionar, se eu vou me ensoberbecer agora nas minhas fraquezas, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Eu imagino nós numa situação dessa, quando vem algum mal sobre nós, nós oramos a Deus, nós clamamos, nós queremos resposta, nós queremos uma solução. Mas quando, se Deus nos responde que a graça nos basta, que não vai ter cura, não vai solucionar, nós nos desesperamos. Estou cansado de ouvir pessoas: não, eu sou fiel a Deus, sou frequente da igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu devolvo o dízimo, eu oferto, e Deus não me atende. Que Deus injusto, a injustiça de Deus. Inúmeras pessoas me falam, me ligam, me falam desse tipo de comportamento. Ela orou, clamou a Deus 3 vezes. Deus falou: não. A minha graça te basta. Vai ficar assim. Você não souber obedecer. Ele falou: não. Então, eu vou gloriar na minha fraqueza. Eu me glorio na fraqueza. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, o que Paulo resolveu? De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto
Quando estou enfraquecido é que sou forte. Outras traduções, quando estou fraco é que sou forte. Então, Paulo falou, então, eu aprendi. Então, eu me alegro. É na fraqueza. Estou sendo perseguido, glória a Deus. Estou passando necessidade, glória a Deus. Estou sendo apedrejado, glória a Deus. Ofendido, glória a Deus. Em todo o tempo, nós gloriar no Senhor. É nas fraquezas. É isso que nós temos que aprender com o Evangelho do Senhor. Com o Evangelho de Jesus Cristo. Não esse evangelho mentiroso que andam pregando por aí. Evangelho que você tem que desafiar. Evangelho que estão ensinando agora, pregadores aí, diz que você tem que determinar Deus a dar bênção. É de criatura poder falar com o Criador, mandar determinar o Criador. Pregam hoje, ensinam o evangelho mentiroso. Não o evangelho da Bíblia, não o evangelho da cruz. O evangelho que estão se pregando, ensinando por aí, é o evangelho que não é Deus que é o centro, não. O centro está sendo o homem. Transformaram Deus em servo. Agora é Ele que é servo. Ele que tem a obrigação de atender, de abençoar, de curar, de fazer tudo. É isso que eu estou ensinando. Mas nós temos que observar isso aqui, que nós somos servos. Que o que Ele falar, nós obedecemos. Paulo era servo. Deus mostrou grandiosas coisas para ele. Que maravilha. Mas ele podia ficar soberbo. Deus sabia disso. Aí enviou um mensageiro de Satanás, uma enfermidade. E na dor, no sofrimento, ele orou, ele clamou a Deus por 3 vezes. Deus disse, não. A minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Ele aprendeu com isso. Então vamos gloriar nas fraquezas. Então, nessa fraqueza, ele gloriava a Deus. Com essa enfermidade, ele glorificava a Deus. Nas lutas, nas batalhas, nas fomes, em toda situação que ele passou, nos perigos que ele passou, glorificava. Em todo o tempo, é isso que nós temos que aprender. Nós somos servos. Nós somos servos. Ele diz no final, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder de Deus, ele se manifesta na nossa fraqueza. O poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Tornei-me insensato porque vos me obrigaste a isso? De fato, eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos súperas apóstolos, mesmo considerando que eu nada seja. Eu falo, mesmo que vocês considerem que eu não sou nada, mas eu não sou inferior aos súperas apóstolos. Hoje nós temos vários súperas apóstolos, os grandes apóstolos, as grandes denominações. Mas nenhum pregador da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo, menor que seja, né, da menor congregação, que tenha uma única ovelha somente, é menor do que esses grandiosos apóstolos, supras apóstolos. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança, por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Assim, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo jamais tenha me constituído num peso para vós. Perdoai-me por essa ofensa. A diferença é que estes autênticos, verdadeiros, homens de Deus, não exploram as ovelhas. Se isso é uma ofensa para as ovelhas, então que perdoe. É isso que Paulo está dizendo. De igual modo, nós fazemos. Nós não estamos pedindo, não pedimos de maneira nenhuma quem quer que seja oferta para qualquer coisa. Nós não sabemos fazer isso. Nós sabemos falar do Evangelho. Nós sabemos ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui na condição de negociador, de mercantilista do Senhor.
Trazemos o evangelho da cruz. O evangelho que conduz à salvação. O evangelho que leva à vida. O evangelho da verdade. O verbo, Jesus Cristo. É isso que apresentamos, é isso que trazemos. Nós hoje lemos 2 Coríntios até o capítulo 12 até o versículo 13. Então nós daremos continuidade, querendo Deus, na segunda-feira, a partir do versículo 14, sendo a vontade do Senhor. O que eu tenho que falar, vamos pesquisar, vamos ler, vamos meditar na palavra de Deus. Não vamos acreditar em qualquer coisa. Porque as nossas respostas estão aqui. É aqui que o Senhor nos fala. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Tenham um bom dia, bom final de semana. Até segunda-feira, querendo Deus. Fique na paz.